Já subiu. Queridos, abram suas Bíblias, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Testemunhas de Cristo no mundo mau e hostil. Vamos falar sobre um texto conhecido, deixa aberto lá sua Bíblia, e nós precisamos fazer algumas reflexões sobre ele. Queridos, mais do que nunca, abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 17, nós já vamos fazer a leitura do texto. Mas eu queria dizer para você que mais do que nunca, nunca houve uma outra época em que os crentes precisam, de forma eficaz, ter um testemunho fiel. Nunca o mundo precisou tanto de luz. Nós estamos afundados em trevas. Vocês sabem que as pessoas gostam de chamar épocas, catalogando ou dando, os estudiosos chamam determinadas épocas de modernidade, pós-modernidade e assim por diante. Hoje as pessoas dizem que nós estamos no pós-cristianismo. Muitos teólogos dizem isso, ou seja, nós estamos numa época em que ser cristão já não é mais exatamente o que a Bíblia chama de ser cristão. Você encontra muitas igrejas, muitas placas de igreja, muitas pessoas dizendo, eu sou crente, mas aquilo que a pessoa disse como ser crente não tem nada a ver com o cristianismo. Então isso é chamado de uma sociedade pós-cristã, a ponto das pessoas dizerem o seguinte, nós precisamos romper todos os laços com a cultura judaico-cristã, na qual o mundo todo, não só os cristãos, até fora da igreja, as pessoas vivem de acordo com padrões judaico-cristãos. E as pessoas dizem assim, mas por que eu estou fazendo isso? Eu nem sou crente, sou ateu. Quem disse, as pessoas começam a perguntar, quem disse que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher? Quem falou isso? Cultura judaico-cristã. Quem falou que o casamento tem que ser monogâmico, que tem que ser um e um? Quem ensina que, por exemplo, um namoro tem que ser entre uma moça e um rapaz? Por que não pode ser duas moças e três rapazes? A única razão para essas coisas não descambarem, é porque existe um padrão judaico-cristão que a sociedade diz, nós precisamos romper com isso. Por que dois homens não podem casar? Por que existe uma resistência a chamar isso de casamento? Porque a Bíblia ensina essas coisas. Então, mais do que nunca, a sociedade está chegando num ponto dizendo o seguinte, nós não queremos mais esse padrão judaico-cristão. Nós precisamos tirar de nós as nossas amarras. Quem conhece o Salmo 2, é como as pessoas diziam, vinde, rompamos as amarras de Deus sobre nós. Nós queremos liberdade, não dá mais. Isso é chamado de agenda woke. Talvez você tenha ouvido sobre isso, as pessoas estão dizendo, nós precisamos despertar. A sociedade precisa despertar e colocar um basta nessa ideia cristã. O mundo não é mais progressista, o mundo não evolui mais porque existe gente retrógrada, eles dizem. E sabe quem são os bitolados retrógrados? Somos nós. Porque você tem uma Bíblia e você diz, Deus diz isso, e aí você ensina. E aí vai para a escola, você vê pessoas querendo entrar nas escolas e ensinar para as crianças pequenininhas o seguinte, hoje vamos falar sobre família. E eu lembro bem que quando as minhas filhas já estavam na escola, pequenas, às vezes você pegava a literatura da escola dizendo o seguinte, vamos falar sobre família. E eu falava, que legal. E aí lá tinha a figura de família. Aí tinha uma mãe e um filho, ok. Aí depois tinha lá avós e filhos, porque era uma família em que os pais não estavam, ou que o marido não estava, mas daqui a pouco tinha dois papais e uma criança, duas mamães e uma criança. E aí você fala, não, mas isso não é família. E a pessoa vai olhar para você e falar, quem disse? E você fala, Deus diz, precisamos extirpar esse câncer da sociedade. Cristianismo e a Bíblia é o que destrói, é o que está acabando. E para fazer com que isso pare, a história se repete. Eles vão criminalizar o cristianismo. Sempre foi assim, no primeiro século, você quer barrar alguém, você torna a crença dele crime. Então, se você hoje, preste bem, preste atenção,
Se você usar sua rede social para dizer assim, olha, o casamento entre duas pessoas é errado aos olhos de Deus, é algo que a Bíblia chama como abominável, você vai ser processado. Porque eles vão dizer criminoso, homofóbico. Se você começar a ensinar certos valores defendidos pela Bíblia, eles vão falar, nós precisamos criminalizar isso. Você não pode proibir essa conduta, você não pode fazer esse comentário. Ou seja, na sociedade pode tudo, só não pode dizer que as pessoas estão erradas. E a Bíblia diz, isso é certo e isso é errado. Estamos vendo numa agenda em que as pessoas dizem, pare de falar não para as pessoas. É educação positiva. Dizer não destrói valores. Se seu filho quer estudar, ou se seu filho quer comer chocolate na hora do almoço, não diga não. Você está inibindo a capacidade dele de tomar decisões. Se alguém quer fazer uma coisa errada, não diga não. Aqui na nossa cidade tem uma escola, e é uma escola até de certo padrão. E as crianças vão para lá e é dito o seguinte, você pode estudar o que você quiser. Se você quiser estudar, estuda. Se você não quiser, tudo bem. Nós vamos guiar você, vamos construir você. Porque dizer não vai cercear a personalidade e vai tornar as pessoas problemáticas. Ora, se isso fosse verdade, Deus não sabe disso. Porque quando Deus iniciou um povo, Ele mandou 10 mandamentos. Sabe como começam os mandamentos? Não. Tem que ensinar a Deus. Ele não sabia que ia cercear a gente. Nós, pelo contrário, nós estamos caminhando a passos largos para o abismo, porque está se dizendo sim para tudo. Tudo é válido. Dito isso, mais do que nunca nós precisamos ter um cristianismo autêntico, forte. Mas quanto mais o cristianismo autêntico é requerido, mais hostil e o mal o mundo vai se levantar contra as pessoas que fazem essa defesa. Por isso, então, eu quero mostrar nessa noite 3 conselhos da palavra de Deus de como lidar com o mundo mau e hostil. 2026 está começando. E Deus está chamando você para viver uma vida de cristianismo que brilhe. Quanto mais trevas, mais brilho. Quanto mais difícil, mais forte o testemunho. E as pessoas, os crentes, são preocupados de como lidar com isso. Então, dito isso, abra sua Bíblia aí, vamos caminhar juntos nesse texto. Diz assim, Cláudia, você pode ir passando, por favor, daí. Versículo 13, 1 de Pedro 3:13. Ora, Pedro diz, quem é que vos dá de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, ou o que é bom, do que praticando o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos, o justo pelos injustos. Eu não vou ler o 18 porque não é o nosso foco aqui. Vamos olhar então para o texto dessa noite e ver quais são os 3 conselhos que Deus dá a quem quer testemunhar no mundo mau e hostil. E aí a opção de quem quer, não é que ele está falando assim, ó, se você quiser, se você não quiser, ele está falando para você, é um dever testemunhar. E ele vai dar 3 conselhos, porque está se tornando cada vez mais difícil fazer isso. Então vamos brilhar. O primeiro conselho bíblico aí é esse, conselhos a quem deseja testemunhar. O primeiro deles aparece nos versículos 13 até o verso 14. O primeiro deles é, não fiquem abatidos diante dos opositores. Vou repetir, não se abatam, porque o número de opositores vai aumentar, mas não deixe que isso venha a abater você. Às vezes a gente pode pensar e falar, pastor, é fácil falar, mas é difícil viver. Porque nós não lutamos com as mesmas armas do mundo. Na filosofia do mundo bateu, levou. Mas eu e você não podemos lutar como eles fazem. Eles nos ofendem e nós não podemos ofendê-los. E nem devemos.
Eles muitas vezes até buscam nos intimidar fisicamente. Nós não podemos. A Bíblia fala que nós temos que agir com brandura, com respeito. Então fica muito difícil porque é desigual. É uma batalha em que as pessoas têm enormes pedaços de madeira para bater na sua cabeça. E você tem um bastão de algodão doce. E você tem que ficar lutando, se esquivando com aquilo. E você fala, Senhor, não é justo. Como é que eu não vou me abater se a perseguição é tão severa e tão hostil? Ele diz para você, eu tenho um outro padrão. O padrão de Deus é um padrão que ele vai subverter o que o mundo pensa. A Bíblia apresenta coisas para nós e regras para nós de um mundo vindouro. O padrão do cristianismo é um padrão que vai ser aplicado no mundo da frente. As pessoas acham que nós somos pessoas do passado. Fala, você é muito antiquado. Não, é o contrário. Você é alguém do futuro. O reino, quando for instaurado neste mundo e Cristo estiver reinando, a lei, o padrão vai ser esse aqui. Não é bater ou levou, mas se o inimigo te ofender, dê a outra face. Se ele tem fome, dá de comer. É o inverso do que as pessoas pensam. O mundo diz, se o inimigo tiver fome, deixa ele morrer. Se o seu inimigo tiver sede, melhor ainda. Diz, beba água à vontade, deixa ele morrer de sede. Mas Cristo fala, não. Orai pelo que vos perseguem. Amai aqueles que estão fazendo mal. Ou seja, não faz sentido. Deus quer que no mundo mau e hostil, o seu testemunho seja um diferencial, que você chame tanta atenção pelo padrão do testemunho, que as pessoas não possam negar que você andou com Cristo. Pedro mesmo, na epístola dele, vai falar que Cristo, quando ultrajado, ficava em silêncio. Quando colocado diante de acusadores que contaram mentira, ele se entregava na mão daquele que julgava retamente. Você não tem que ficar se defendendo de tudo. Claro que o cristianismo não ensina você a ser bobo no sentido de, estão batendo em mim, fica aí apanhando, quieto. Não é isso. A Bíblia fala que quando você pode fugir do sofrimento, quando você pode escapar dessas coisas, você tem que fazer. Em Atos capítulo 12, quando Pedro é liberto da prisão por um anjo, ele vai se reunir com a igreja e logo na sequência ele foge, ele vai embora. Ele não é bobo, não vai ficar ali. Paulo, quando se converte e está em Damasco, vão descer ele num cesto. Ele não ficou lá enfrentando as coisas. Então, se você tiver chance de fugir dos embates, das perseguições, dos sofrimentos, faça. Mas o fato é que nem sempre será possível você escapar. E a questão vai ser, o que eu vou fazer quando Deus não me der portas para que eu escape? Quando for vontade de Deus, a ponto de Pedro dizer assim, mas se for vontade de Deus que vocês sofram, vocês têm que passar por aquilo. Estou cansado de ver pessoas dizendo nos púlpitos, Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, esse ano vai ser melhor do que o ano passado, esse é um ano de vitória, você vai ser abençoado, você vai conquistar. Gente, que bom que Deus tem planos bons, mas nos planos bons que Ele estabelece, também existe sofrimento, existe dor. E aqui não é nenhum tipo de revelação, como o pessoal faz por aí, mas certamente as famílias que estão aqui, diversas famílias ao longo desse ano vão enfrentar luto. E aí você fala, como pode ser um ano bom se é possível e muito provável que famílias aqui passem por luto? É possível e provável que pessoas que estão aqui enfrentem desemprego, lutem com doenças, enfrentem problemas conjugais, lutem com questões familiares com filhos, lutem com a solidão, falando, olha, eu queria tanto dar um passo de ter uma esposa, um marido, ou os que estão casados falam, eu gostaria de ter filhos. Outros vão falar, eu gostaria tanto de ter uma casa própria e sair do aluguel. E Deus diz não. Então, como é que você vai se portar no mundo mau e hostil, mantendo integridade de fé e caminhando? A Bíblia diz, não se deixe abater. Olha o versículo 13. Pedro diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos na prática do que é bom? Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, o padrão deveria ser o seguinte, se você faz o que é certo, ninguém vai te perseguir. Se você faz o que é correto, não vai acontecer coisas ruins com você. Mas Pedro aqui está usando um argumento de retórica para dizer o seguinte, esse deveria ser o padrão. Você faz o certo e é bem tratado. Mas é assim que tem acontecido? Não é. É justamente o contrário. Você faz o certo e você é perseguido porque você faz aquilo.
E Pedro escreve a sua epístola, toda a primeira epístola de Pedro, você pode colocar lá, ele vai lidar bastante com o sofrimento, ele sabe que as pessoas vão sofrer. A Bíblia não esconde o sofrimento. Dos apóstolos, todos eles, com exceção de um, sofreram e foram martirizados. Quando Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, Deus tem um futuro maravilhoso para a sua vida. Revela, Senhor. E ele diz o seguinte: hoje você é novo, você vai para onde você quer, faz o que você quer. Hoje você se cinge, ou seja, você amarra as suas vestes e caminha e faz tudo. Mas quando fores velho, outros vão te cingir, outras pessoas vão vestir você, você vai estender o braço e as pessoas vão te levar para um lugar que você não quer ir. Gostou da revelação do futuro bom e próspero para Pedro? Você vai para um lugar que você não quer. Ele está dizendo: eu sei que você não quer, mas Pedro, eu já defini o que vai acontecer com você. Vai ser desse jeito. Irmãos, o amor de Deus não muda por causa das circunstâncias. Deus usa as circunstâncias para trabalhar em nós, mas Ele tem um plano em tudo isso. E Pedro então diz: se você for zeloso, quem vai te maltratar? E você diz: olha, Pedro, eu conheço muita gente fazendo isso. Então Pedro, sabendo, usando esse argumento retórico, ele diz assim: mas ainda que venhais, ele sabe que vai acontecer de gente sofrer por fazer o bem. O próprio Jesus é o exemplo máximo disso. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Gente, é interessante isso, porque como pastor, as pessoas me procuram, elas dizem assim: pastor, eu estou sofrendo muito, estou sendo perseguido. Há jovens que me escrevem dizendo: eu sou perseguido na escola. As pessoas me perseguem, eu sou perseguido, inclusive por professores, não só por alunos. Quando você adentra uma escola, o padrão dos adolescentes e jovens, ele decaiu muito. É impossível você ficar numa roda com adolescentes do mundo sem ouvir uma série de baixarias nas conversas. É impossível você entrar num grupo de alunos de uma escola onde não tenha coordenador, professor, e não ver ali conversas baixas, gente enviando inclusive nude. O mundo está descendo ladeira abaixo. E aí nesse grupo, nessa sala de aula, está lá uma cristã, está lá um crente, e ele diz: é errado. Aí você lembra, Pedro falou: quem é que vai ser perseguido por fazer o bem? Adivinha? Se você falar para alguém: olha, o que você fez é errado, a conversa que vocês estão tendo aqui, o palavreado não está sadio, é muito feio fazer isso. Sabe quem vai ser odiado e perseguido? Aquele exatamente que faz o certo. O cristão anda por aí com um alvo nas costas, ele é odiado pelos alunos, ele é odiado pelos próprios professores. Basta um cristão levantar a mão e falar: professor, não foi desse jeito. Uma das minhas filhas, quando estava na escola, sempre quando eu buscava no carro, nós voltávamos conversando, ela falou: hoje o professor disse que quem construiu a Torre de Babel foi Nabucodonosor. Eu falei: o quê? Falou: foi Nabucodonosor que construiu. Nabucodonosor, se você talvez você fale: pastor, não foi ele mesmo? Não foi. Tá bom? Babel, nós estamos falando lá atrás. Pode colocar pelo menos 3.000, talvez até um pouco mais ali, mas vamos colocar 3.000 anos atrás. Nabucodonosor, anos 600 antes de Cristo. Não dá. Aí minha filha levantou a mão. Filha de pastor é complicado, né? Professor, não foi Nabucodonosor. Para que fazer isso? Falou: o quê? Quem falou que não foi Nabucodonosor? Quem falou? Quem? Amém. Suar não adianta. Quem falou? A Bíblia. E foi o que ela falou, a Bíblia. Ele falou: não, o assunto não é religião. A Bíblia não tem nada a ver com religião. Você quer acreditar na Bíblia? Fica com a Bíblia. Viu como é complicado? E é um absurdo, não precisa de Bíblia para provar isso, é um absurdo histórico. E às vezes dá vontade de você poder tocar de corpo, sentar ali e falar: pergunta, agora eu vou perguntar para você. Mas é isso que o mundo faz. Ele persegue, ele destrói. E Pedro diz o seguinte: quando isso acontecer, as pessoas me ligam e falam: pastor, eu estou triste, estou sofrendo. Olha o que a Bíblia fala como você tem que sentir. Dá uma olhadinha aí. Caso vocês venham sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. A Bíblia diz: vocês são pessoas felizes. Parabéns, em outras palavras, a Bíblia está dizendo. Bem-vindo, você faz parte de um grupo seleto.
perseguiram outras pessoas. Jesus disse o seguinte: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Isso está lá em João 16. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas se guardaram as minhas palavras, também guardarão as suas. Ora, o discípulo não é maior do que seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Então, se perseguirem, zombarem, atacarem, vocês são pessoas felizes. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você: engula o choro e agradeça a Deus, porque é uma confirmação de quem você é. Porque se o mundo aplaudir você e falar parabéns, que cristão descolado. Olha, essa moça é muito legal. Olha, você é um crente. É o pior elogio que você pode ter. Olha, eu conheci muitos crentes, mas você é o crente mais legal que eu conheci. Aí você fala, por quê? Você é diferente daquele pessoal. Você não é chato, esse negócio bitolado, Bíblia, não sei o quê. Você é dos nossos. Você tinha que sentar e chorar. Mas quando disserem para você, você é isso e aquilo, toda injustiça por causa da verdade, acendem neon na sua mente. Bem-aventurado é, muito feliz você é, porque você faz parte de um grupo seleto. E mais, estou falando só de zombaria. Se você sofrer agressões físicas por causa de Cristo, você foi para outro estágio. E aqueles que morrem por causa do Evangelho, os mártires, aí pronto, aí chegou lá em cima, quase a quarta pessoa da Trindade, né? Ou a quarta do quarteto, se quiser, vai subindo o nível. Mas tem gente que sofre um pouquinho. Não vou mais na igreja, eu não vou fazer isso, aquilo. Por quê? Você fica abatido quando Deus quer que você testemunhe. Talvez não faça sentido para nós o texto. Olha como ele termina. Vocês são bem-aventurados, verso 14. Não vos amedronteis. Em outras palavras, ele diz, não tenha medo. Portanto, com as suas ameaças, e nem fiquem alarmados. Pedro usa duas palavras aqui, dizendo o seguinte: as ameaças e perseguições das pessoas diante do seu testemunho não deve gerar no seu coração medo. E você não deve ficar alarmado. Ele está falando assim, é uma instabilidade emocional que faz o crente congelar. O crente não anda mais. Mas isso daqui não faria sentido? Ou para fazer maior sentido, você tem que pensar o que será na mente de Pedro quando Pedro cita isso. O tempo, a noite é curta, mas Isaías capítulo 8, abra aí, Isaías 8, 12. O que está na mente de Pedro, Pedro está praticamente fazendo uma citação de Isaías capítulo 8, versículos 12 e 13. Isaías 8, versículos 12 e 13. Resumindo aqui, só não dá tempo de fazer contexto. Verso 12 diz assim: não chameis conjuração a tudo que este povo chama de conjuração. Em outras palavras, estava acontecendo o seguinte: o grande rei da Síria, Senaqueribe, estava atacando Judá, no ano 701 a.C. E começaram a surgir boatos de, olha, está tendo conspiração, Isaías está conspirando, e aí começaram uma série de acusações. E aí o profeta diz, não chame de conspiração, de conjuração, não chame de artimanha tudo que parece ou que o povo diz ser artimanha, porque o povo fala muitas coisas que não correspondem à verdade. E ele diz o seguinte, olha aí agora Pedro citando Isaías: não temais o que ele teme, e nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai em vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Resumindo aqui para vocês, Senaqueribe chega, o grande rei assírio, o maior imperador daquela época. Ele vai até a cidade de Jerusalém e ele ameaça conquistar Jerusalém. E o povo se alarma, porque Senaqueribe, os assírios, era um rei assírio, um imperador assírio. E os assírios eram terríveis. Gente, você pode procurar na história da humanidade toda, não pisou nesse planeta gente mais cruel do que os assírios. Isso não é só a Bíblia, não existe. Para você ter uma ideia, sobre Senaqueribe, sem contar os outros reis assírios. Os outros reis assírios empilhavam crânios na entrada da cidade, tiravam a pele das pessoas, eles faziam um corte no pulso, eles desvestiam a pele da pessoa, ela viva, e colocavam a pele da pessoa nas colunas da cidade. Eles construíram os muros de entrada da cidade, jogando pessoas e jogando terra. Jogava pessoas e jogava terra. Você chegava lá, você via um mosaico de cadáver.
E o que Senaqueribe fazia na cidade que ele conquistava? Ele pegava as pessoas, várias das pessoas, e ele fazia duas crueldades muito comuns desse rei específico aqui. Ele cortava a boca, ele tirava os lábios da pessoa e cortava as mãos. Esse é Senaqueribe. E quando Senaqueribe chegou na porta de Judá, o povo tremeu. Você não tremeria? Um rei com um exército desse tamanho, com um poderio desse e com essa crueldade. E Isaías diz o seguinte: não temam a ele. Pelo contrário, vocês querem temer alguém? O próprio texto aí fala assim: ao Senhor dos exércitos seja o vosso temor, que seja Deus o vosso espanto. Você quer ter medo de alguém? Tenha medo dele. Ele tem poder. E tanto é que Senaqueribe foi eliminado. Ele não pôde, não conseguiu conquistar. E Pedro, lembrando desse texto, ele pega isso e traz para a carta dele e vai falar para as igrejas. Pode voltar lá para 1 de Pedro 3. Só para que você lembre qual é o contexto do que está acontecendo. Pedro diz o seguinte: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Irmãos, o culto vai terminar e a semana vai começar. E nós temos muitos Senaqueribes à nossa volta. Há Senaqueribes na sua família, há Senaqueribes no seu trabalho. Alguns alunos vão voltar para a escola amanhã que vão ser perseguidos. Ou eu acho que ainda não começou as aulas, mas assim que voltarem para as aulas, vão ser zombados. Pastor Marcos Granconato escreveu um livro chamado sobre a cabeça de São Bernardo das Correntes. Depois você vai ver e entender. Ele conta um pouco da sua história. E ele conta uma história interessante. Quando criança, na década de 1980, ele frequentava uma igreja lá em Vila Ema, São Paulo. Vila Ema já era um bairro difícil, hoje é um bairro mais perigoso ainda. Enquanto ele ia para a igreja de manhã, hoje tem vários modelos de Bíblia, né? A Bíblia rosa, do exército, não sei o quê. Naquela época não tinha, era uma Bíblia só, a Bíblia preta. Era fácil identificar o crente que você olhava, via um quadrado preto na mão. Não importa se era adulto ou criança, era aquilo. Hoje tem Bíblia de agente secreto, o pessoal põe no bolso, no chaveiro, no celular. Você nem sabe mais o que a pessoa está fazendo. O pessoal está olhando o celular no culto, não sabe se é WhatsApp, se é jogo. Mas naquela época não, era uma Bíblia de respeito. Enquanto o pastor Marcos ia domingo de manhã para a igreja, sempre na esquina antes da igreja havia um grupo de crianças que estavam esperando ele. Ele falou, todos os domingos isso se repetia. E eram algumas crianças, e as crianças tentavam bater na mão dele para jogar a Bíblia no chão, empurravam ele, faziam todo tipo de maldade para que ele não fosse à igreja. O tempo passou e depois ele descobriu que isso acontecia a mando dos padres. Os padres mandavam as crianças fazer isso. Sabe por quê? Porque criança é o inimigo perfeito. Você não pode fazer nada contra ela. Se você parar o seu carro e uma criança tacar uma pedra no vidro do seu carro, o que você pode fazer contra ela? Se você estiver andando na calçada, a criança vir e dar um chute na sua canela, o que você pode fazer com a criança? Você pode falar mal educado, você não vai fazer nada. Com ela, você não pode fazer nada. E os padres pegaram essa grande sacada e falou, coloca as crianças no caminho dos crentes para fazer com que os crentes pequenos se amedrontassem e não fossem para a igreja. Em todas as épocas você vai ter os seus pequenos Senaqueribes. E talvez você tenha alguém que persegue você, que ameaça você, que intimida você. E a Bíblia quer dizer bem claro para você, pare de ter medo dessas pessoas. Continue dando testemunho, testemunhar a verdade aqui, em toda parte. Você não pode ter medo. Se você quiser ter medo, e deve ter, a Bíblia fala, tenha medo dele. Porque ele é o grande e poderoso. Quando Jesus manda os seus discípulos pregarem, há um momento na história que ele diz o seguinte, não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada além disso. Temei antes, e agora ele coloca, querem ter medo? Tenha medo daquele que pode pegar o corpo e a alma e colocar no lugar de destruição. É esse que vocês têm que temer. Mas eu sei de muitos crentes que têm mais medo do amiguinho na mesa do lado, da moça, de um comentário na internet, do que do Senhor. Dão as costas para o Senhor, sem temê-lo, porque temem o rosto, o olhar feio, o comentário, os risos. Nós precisamos de crentes de fibra, estamos numa época carente. Queridos, não fiquem abatidos diante dos opositores. Pelo contrário, a Bíblia fala para você se alegrar. Continua, marche, não tenha medo, não fique agitado, vocês são pessoas felizes.
Há uma segunda lição nesse texto aqui. Primeiro é não ficar abatido diante dos inimigos. O segundo conselho é, você não pode negligenciar os deveres do servo. O que é deveres de servo? Por que ele colocou nesse contexto aqui? Ele está dizendo o seguinte, é possível que você fique tão amedrontado com a perseguição das pessoas, injusta, que você congele, você pare. E a Bíblia fala para você, prega, você fala, eu não. Ele fala para você, ore em público, não. Olha, vai lá, dá um folheto, fala com alguém, evangeliza. Não, não posso fazer isso. E aí o crente congela. Ele é crente, mas ele é como se fosse uma lâmpada apagada. Qual é a utilidade de uma lâmpada apagada? Ela só ocupa espaço ali. Muitos crentes, talvez para não gerar coisas na cabeça da pessoa, mas sou lâmpada apagada, eu não sou crente. É mais ou menos quando você andar com o carro, pegar o farol do carro e você andar num lugar com lama. A lama cobre todo o farol do carro, não importa se o farol está aceso ou não. Há tanta lama cobrindo ali que aquela luz não faz diferença. Há pessoas dentro da igreja que não fazem a menor diferença para o reino de Deus. Elas ficam na igreja e saem da igreja e para o reino não faz a menor diferença. Até quando nós vamos viver assim? A sociedade gritando por socorro. E com medo, os crentes paralisam e param de exercer o dever, a obrigação. Olha só qual é a obrigação dos crentes. Verso 15 diz, antes, não fiquem alarmados, não tenham medo, vocês são felizes. Pelo contrário, ou antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Pastor, como assim santificar a Cristo? Cristo é santo, Cristo é puro, é Ele que tem que me santificar. Como é que eu vou santificar Ele? Que problema? Isso é um problema teológico. Como eu vou santificar a Cristo? Queridos, é simples. A palavra santificar, ou a palavra santo na Bíblia, ela tem certos contornos que precisam ser entendidos. Mas a essência da palavra santo é separado. Então, o que você fala assim, olha, eu sou santo. Existe uma santidade, significa, quando você fala que você é santo, quer dizer que você não peca mais? Quem aqui não tem mais pecado? Levanta a mão. Bem alto, fala, eu não peco mais, pastor. Então, todo mundo é pecador? Bando de pecador. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Mas Deus não se agrada de culto de pecadores? O que vocês vieram fazer aqui? A Bíblia ensina que a santidade que Cristo nos deu é uma santidade que nos chama de éramos culpados, e ele fala, eu declaro vocês inocentes. Esse é o primeiro aspecto da santidade, posicional. Uma declaração judicial dizendo assim, você não é inocente, porque nós somos culpados. Vocês são justificados. Você tem culpa, mas eu perdoo você. É diferente de alguém inocente que não tem culpa. Você é culpado, perdoado. Um segundo aspecto da santidade é que Deus nos separa para algo. E, aliás, a palavra igreja significa, a grosso modo, os chamados para fora. Você foi chamado de um lugar para outro. Você é alguém santificado nesse sentido. Então, se você quiser guardar a palavra santificado, ela significa separado. Então, a Bíblia fala assim, nós temos um dever. E qual é o nosso dever diante da hostilidade no mundo? O primeiro dever aí é santificar a Cristo. Se santificar é separar, é pegar algo e dar um lugar especial. Nós somos santos porque Deus nos tirou do mundo e nos colocou num lugar especial. Sentamos à mesa dele, somos chamados de filho. Ou seja, isso é santidade. Pegar algo e colocar num lugar especial. Então, vamos agora ler o texto e ver se faz mais sentido. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele está dizendo assim, olha, é simples. Como eu faço isso? Eu pego a pessoa de Cristo e eu separo a pessoa de Cristo como algo de extrema importância. E coloco ela num lugar separado. E aí ele fala qual é o lugar para colocar separado. Onde é? Nos corações. Ele diz assim, pega o seu coração, que está cheio de coisas, abre um espaço, e o espaço mais importante, a sala do trono do seu coração, faça com que Cristo se assente ali. Santifique Cristo, deixe esse lugar, o trono da sua vida, para Cristo se assentar. E como é que você santifica Cristo? É simples. Quando ele fala, você obedece. Ele fala na sua consciência, dizendo, pare de falar dessa forma, obedeça. Pare de assistir isso que você está vendo, pare. Pare de tratar assim a sua esposa, pare, ele mandou, ele não é o Senhor, ele é o rei. Ele te comprou, ele tem que estar na sala do trono.
Eu sei que muitos já assistiram e gostam daquele filme, daquele desenho Divertidamente, não é? Você deu boas risadas. Tem uma sala de controle, um monte de gente aqui na cabeça, tal. Sabe quem tem que controlar essa sala? Santificai a Cristo no vosso coração. Deixe Cristo assumir o controle. Quando Ele falar, está falado. Não fica, mas a carne é fraca. Ele falou, obedeça. Isso é santificar a Cristo. Santificar a Cristo não é vir à igreja e levantar a mão e falar, Senhor, eu te amo. Isso faz uma parte, mas uma parte pequena, se a prática de vida não tem mudança. O que Cristo tem mandado você fazer, que você continua? Uma pergunta bem simples. Todos nós aqui temos uma consciência. O que é que nesse instante Deus mostra para você que você deveria parar, mas você continua? Deus fala para as mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não. Desculpa. O Senhor não sabe quem é meu marido. Pouco importa quem é o seu marido. É uma ordem dele. Os filhos que estão aqui, a Bíblia fala, filhos, obedecei aos vossos pais. Porque isso é o que Deus quer. Tem filhos desobedientes aqui? Não só, nem mexe a cabeça, só olha para frente. Tem? Vocês acham que tem? A Bíblia fala para você administrar corretamente o seu dinheiro. Você tem usado o seu dinheiro da forma como Cristo quer? Ah, pastor, eu até queria, mas tem o demônio Não, que demônio nada. Você, muitas vezes, eu sei que existem situações na vida que nós nos complicamos financeiramente. É possível? É possível. Mas nós temos que distinguir problemas financeiros com má gestão. Quando Deus quer que você tenha uma boa gestão do dinheiro, Ele está falando, faça desse jeito. Nós vimos um exemplo aqui, a Bíblia fala assim, Deus nos ensina, contribua com missões. Ah, pastor, não dá. Ah, Deus, não dá, normalmente é assim. Quer santificar Ele? Limpe um lugar especial no seu coração, e a sala do trono é a única. Qualquer outro lugar que você colocar não serve. Põe Ele no trono, e se Ele falar, está falado. É isso. Essa é a marca de quem quer testemunhar no mundo hostil. Existe uma segunda característica, você vê aí, antes de santificar Cristo do vosso coração, outra coisa que você faz para o dever, então é um dever do servo, santifica Cristo no coração. Segundo dever, estejam preparados para responder a todo o que vos pedir razão da esperança que é em vós. A Bíblia fala que é seu dever estar preparado. A palavra preparado aqui, na língua grega, ela traz o sentido de preparado para defender. Defender em que sentido? Ele usa quase a figura de um advogado. Imagina que um advogado vai ter uma audiência no fórum. Ele tem que defender a causa do seu cliente. Ele pode chegar lá em cima da hora, abrir a causa e falar, deixa eu ver sobre o que é a sua questão mesmo. Vocês sabiam que isso acontece? Se você entrar no fórum do Brasil inteiro, e você for sem um advogado, entrar em umas demandas, pequenas causas, por exemplo, e você for sem advogado, o Estado vai nomear para você um advogado. Legal. Você fala, que bom, que bênção. Sabe quando o advogado vai se inteirar do seu caso? Assim que abrir a audiência na tela, falar, boa tarde, vamos começar o julgamento. Aí entra o advogado, esse é o doutor que vai te assistir. Aí você fala, doutor, se inteirou do meu caso? Eu dei uma olhadinha aqui, mas não, dá sequência, excelência, está tudo certo. Tem muitos crentes que vivem assim, eles não estão preparados para defender a fé. A Bíblia nos ensina que é dever do crente fazer isso. Mas você não vai defender a fé se você vive no Instagram todo o tempo, no Facebook, na Netflix. Pode ser com raríssimas exceções, dependendo do que você está assistindo, te capacite a defender algo. Mas o texto fala, se alguém chegar para você e falar, por que você crê assim? Você tem que virar a pessoa assim, você quer saber? Me dá 5 minutos, senta aqui, eu vou dizer para você a razão da minha fé. Eu vou sustentar, vou fazer uma defesa do que eu creio e por que eu creio. Você está pronto para isso? A Bíblia fala que isso é dever do crente, não é uma opção. Se você falar, não sei, eu não sei defender a fé, você não está cumprindo o seu dever. Como é que eu me preparo para isso? Eu leio bons livros, eu leio a Escritura, eu invisto em buscar respostas, falar, eu não sei. Pastor, o que eu posso ler, onde eu posso crescer? Eu participo dos cultos, eu participo das atividades onde conhecimento vai ser agregado. Gente, é uma vergonha. Quantas vezes eu recebi convites de pessoas dizendo assim, pastor, principalmente adolescentes, até alguns que nem estão mais na igreja, me escreviam e falaram, pastor, vai ter um debate sexta-feira na escola. E eu falei, que legal.
e eu fui sorteado para falar sobre isso. Eu falei, legal. E aí? Eu queria saber se você pode vir na sexta-feira para falar. Eu falei, mas eu não fui sorteado em nada. Não, pastor, eu peguei esse tema porque eu falei que eu ia trazer alguém para explicar. Eu falei, negativo. Foi você. Aí a pessoa ficou roxa, branca. Eu falei, eu te ajudo, te forneço material, eu vou falar argumentos para você, mas eu não vou lá. Eu sei defender. Mas foi para você, é você que tem que defender. Não é comum? Você já alguma vez já recebeu uma pergunta de alguém, a pessoa pergunta e você fala, e agora? Como é que eu saio disso? Sempre tem alguém que pergunta, tinha dinossauro na Arca de Noé? Você fala, dinossauro? Adão tinha umbigo? Você fala, umbigo? São perguntas irrelevantes aqui. Mas Pedro falou para você estar pronto para responder a razão da vossa fé. Ele fala, por que você crê? Diga por que você crê. Pode ser um familiar. Um pai, alguém querido, senta do seu lado e fala assim, olha, você tem falado tanto? Me dá a razão. Por que você crê? E por que eu devo crer? Você sabia por onde começar? Já saberia por onde começar? Se você falar, não sei, você não está cumprindo o seu dever. Porque Pedro falou, o crente no mundo hostil tem que estar preparado para defender. Dê a desculpa que você quiser. Se você não se prepara, isso é pecado. Porque as ferramentas, nossa igreja dá ferramentas, e você tem uma Bíblia. Se você não faz, é porque você não quer. Pedro continua, estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão. E aí ele fala, razão do quê? Da esperança que há em vós. Em outras palavras, ele está falando, dê um testemunho, qual é a razão da esperança? Vira a página rapidamente aí, a 1 de Pedro, capítulo 3. Olha, se alguém perguntar, por que você tem esperança em Cristo? Ele fala assim, Pedro já dá razões. Bendito seja o nosso Deus e Pai, que segundo, eu estou lendo 1 de Pedro 1:3. Bendito o nosso Deus, o Deus de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança. Ah, por que você crê? Eu creio porque eu era perdido e Cristo me regenerou. Ele me transformou para uma vida de esperança. Como ele fez isso? Mediante a ressurreição de Cristo Jesus. E ele nos chamou por uma herança incorruptível, ou seja, eu creio num Deus que vai me dar algo que não se corrompe mais. Eu creio num Deus que me salvou por uma vida de transformação. E o texto diz assim mais, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Quem são os vós outros? Os que estão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, e a salvação preparada para ser revelada no último dia. Pedro nos dá razão para você apresentar. Por que você crê? Eu creio porque o meu Senhor veio ao mundo, morreu na cruz para me salvar. Eu sei que eu sou pecador, eu tinha um estilo de vida, e eu não sei como aconteceu, ele me regenerou, e a minha vida é diferente hoje. Eu penso diferente, eu estou agindo de forma diferente. Por que você crê? Eu creio porque a Escritura é a palavra de Deus, e o que ela fala não falha. Quando eu sigo a Escritura, eu me dou bem. Se eu seguir o livro espírita, eu quebro a cara. Se eu seguir a Bhagavad Gita hindu, eu vou me machucar. Se eu seguir o Islã ou o Corão, eu também vou me perder. Mas se eu seguir a Escritura, em tudo aquela que ele orienta, vai dar certo. O meu casamento vai ser um casamento pautado pela Escritura. Os meus filhos vão ter referencial. Quer dizer que o casamento vai dar certo e os filhos vão dar certo? Não quer dizer. Mas existe, não é garantia, mas há uma grande probabilidade. Porque Deus está falando, esse é o caminho, vá por ali. Você não é livre de acidentes. Mas o caminho é aquele, ele é imutável, a Bíblia não falha. Creia, cresça, cumpra o seu dever de servo, dê testemunho. Aonde eu dou testemunho? Aqui, em toda parte. E se você estiver preparado para responder a razão da sua fé, sabe o que você vai dizer para ele? Ah, Deus, me leva por onde for, pouco importa o lugar. Não tem mais barreiras. O Senhor está do meu lado, a sua palavra está no meu coração. Eu vou testemunhar da verdade. Ah, pastor, eu tenho medo. Pare de temer, o seu reino não é deste mundo. Tem gente que não entra isso na cabeça, o seu reino não é daqui. Você é um estrangeiro. Você está de passagem. Mas tem crente que, acho que não está muito de passagem não. Você está transitando por esse mundo. O seu reino não é daqui. Pelo menos se você é um salvo, não é. Mas há pessoas dentro da igreja, cujo reino é aqui. O amor deles está aqui. Porque aonde estiver o tesouro
da sua vida, ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver no reino dos céus, no testemunho da verdade, então a sua vida vai refletir isso. Último conselho. Então, o primeiro é: você não tem que se intimidar, não tenha medo diante das ameaças. Não faça isso. Segundo lugar, nunca paralise, ou seja, cumpra os seus deveres de servo. Obedeça, faça isso. E por fim, ele termina dizendo o seguinte: não deem motivos para críticas justas. E aí é onde pega. Ok, Pedro falou: se vocês sofrerem justamente, parabéns, vocês são felizes. Mas tem pessoas que sofrem de forma justa. O mundo acusa e o mundo tem razão. Hoje pela manhã a Luísa compartilhou a respeito de um dos casos em que elas presenciaram em Moçambique, em que em determinado momento havia um líder na igreja, um pastor pregando, e uma das pessoas depois procurou elas e falou assim: olha, elas perguntaram: por que você estava incomodada com a pregação desse homem? E a moça que estava ali, a própria missionária, disse o seguinte: eu estou incomodada porque esse homem que está aí no púlpito é um hipócrita. Esse homem é um hipócrita. Como assim? Ele sai com diversas mulheres da igreja e sobe no púlpito para pregar. Se alguém acusar ele injustamente de uma vida devassa, ele pode falar: não, Senhor, eu sou uma pessoa feliz, estou sendo acusado. Tem crente que é acusado e tem toda a razão. Vou falar aqui bem claro: se você é um crente, você é um péssimo funcionário, e o seu chefe vem falar com você, não vem falar na igreja: orem por mim, estou sofrendo perseguição no trabalho. Não é isso não. É você que tem que tomar vergonha e mudar. O crente deveria ser o primeiro a chegar, o mais eficiente. Os que estão aqui, que são alunos, fase de escola, você deveria ter as melhores notas da sua sala. A sua casa, o seu carro, a sua vida deveria refletir o caráter de Cristo. Organização. Vá para o quarto do seu filho e fala: você é crente, olha para o quarto. Você fala: crente? O crente não pode ver com a vida num caos. Não pode. As vidas têm que estar em ordem, pelo menos equilibrada. Existe um caos bonito. Se você olhar para as estrelas do céu, elas não estão alinhadas assim uma depois da outra, bonitinha. É meio caótico, mas é uma organização bonita. Você olha e fala que admira. Às vezes você entra no carro de uma pessoa e você tem medo. Fala: vou pegar tétano. Às vezes você entra no quarto de alguém e você não sabe, você não acha mais nada. Você fala: meu Deus, o que é isso? Como eu vou lidar com essas coisas? Você olha a agenda de alguém, você olha a conduta, as palavras de alguém. Se você vive assim, deixa eu dizer para você, se você der motivo para acusação justa, é uma vergonha. E aí o resto, esquece todo o resto. Um crente que tem uma vida passível de acusação não vai cumprir o seu testemunho nesse mundo. Esqueça tudo que eu falei agora, se você sofre acusação justa. Pedro termina dizendo assim: fazei tudo isso, da razão da vossa fé, fazei com toda mansidão e temor. Mansidão e temor nada mais é do que brandura e respeito. Quer apresentar a razão da sua fé? Seja brando e respeitoso. Diga para a pessoa porque você crê, sem acusar, sem ficar brigando. Se ela acreditar, ok. Se não acreditar, está tudo certo. Brandura e respeito. Ele diz mais: façam isso com boa consciência, consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Uma consciência limpa é alguém que conhece os seus deveres morais. Vou repetir: uma consciência limpa é alguém que conhece os seus deveres morais e se esforça para cumpri-los. Você sabe que a nossa consciência ela tem de nos acusar dos nossos erros. E há pessoas que calam a consciência, e há outros que falam: Senhor, torna a minha consciência mais sensível para que eu escape de perigos. Valores morais não podem ser negociados. O mundo está baixando o padrão e a igreja está acompanhando esse padrão. O padrão de Deus é esse. Passa ano, vem ano, não importa o que aconteça, o padrão é esse. Está sendo difícil, mas o padrão é esse aqui. Pastor, eu vou alcançar? A questão, a princípio, não é se você vai alcançar, a questão é se você está lutando para alcançar. É isso que ele está olhando. É isso que ele está vendo em você, todos os dias, buscando santidade, pureza, comunhão. É isso que ele está buscando na vida dos crentes. Ele termina também falando de bom procedimento. O tempo não deixa eu estender, mas talvez, se você quiser falar assim, qual é o resumo da vida cristã?
Se você quiser escolher um único texto da Bíblia que você fala, esse texto deveria ser feito um quadro e colocado na sua casa. É o resumo de como um crente tem que viver. Seria esse texto aqui. Ali o certo seria 2 de Pedro, Tito 2, 11 a 13, tá bom? Olha o que o texto diz. Portanto, olha como é o cristão. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A todos os homens aqui, não é que ele vai salvar cada pessoa do mundo. Ele está dizendo o seguinte, os judeus aqui entendiam que a salvação era só deles. E Tito diz, não, Paulo diz para Tito, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, aos judeus e aos gentios. Todos eles, a graça foi mandada para eles. E olha só o que a graça faz. Ela podia ter nos salvado, e depois de nos salvar, Deus dá um tapinha nas suas costas e fala assim, agora vá viver a vida, se vira. Vários de vocês aqui talvez não façam a menor ideia. Alguém aqui sabe o que é Carandiru? Quem sabe o que é Carandiru? Ah, vários, que bom. Gente idosa na igreja, né? Carandiru não existe mais, agora é um parque lá, demoliram. O antigo presídio do Carandiru, era interessante que se você fosse no dia em que os presos iam ser soltos, existiam presos que estavam presos há 20 anos. E chegava o dia da soltura, e a rede de televisão ia lá para a porta. O preso saía na rua, e era interessante, o preso parava, depois que o portão fechava, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia. Ele falou, vou para onde? A minha vida está aí dentro, os meus amigos estão aí. Quarta-feira tem jogo lá dentro. O pessoal jogava carta, eu estou acostumado. Ele parava na porta, ele não sabia o que fazer. Muitos deles cometiam ilícitos para poder voltar, porque falou, eu não sei viver aqui fora. Isso é um aprendizado para você. A graça de Deus podia ter feito a mesma coisa. Você está perdido? Tiro você. Parabéns. Você não está mais condenado. E fechasse a porta e falar, vai viver a vida. Mas a graça de Deus se manifestou salvador e depois o que ela fez? Nos educou. Ele nos pegou pela mão quando saímos dos presídios e falou, vem comigo, eu vou te ensinar a viver. Todos os dias. Como é a educação dele? Ele nos educou para que renegadas a impiedade, impiedade aqui não é alguém cruel, impiedade é alguém que não lida corretamente com o que é santo. Deus falou, você está perdoado, não vai mais para o inferno, agora eu vou ensinar você como viver uma vida santa. Isso é que vale a pena. Olha como Deus nos ama. Ele diz mais, renegadas, abandonadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. É isso. Como é que eu vivo, pastor? Vai começar segunda-feira. Justo, vou ter uma vida sensata, uma vida de equilíbrio. Então, o crente não pode ser 8 ou 80, ele tem que achar um meio termo. Ele não pode ser totalmente quieto, não pode falar demais. Ele não pode ser alguém que economiza tudo, e não pode ser o perdulário que gasta tudo. Ele não pode ser alguém que... entenderam? Tem que achar o meio termo nas coisas. É assim, uma vida sensata. Em que nós vamos ver uma vida piedosa, voltada para o que é santo, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é isso. 3 conselhos. Não tenha medo do mundo. Jamais. Cumpra o seu dever de servo. E não deixe que você seja alvo de acusação justificada. Se você fizer isso, você vai ser testemunha aqui e por onde for, e Deus vai se agradar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vou dar para você alguns instantes, conversa aí com Deus. Descrevi um pouco da sua vida. Você é alguém que está aqui com medo de Senaqueribe? Quem são as pessoas que te perseguem? Aqueles que te processam, aqueles que te acusam, aqueles que são terríveis, cruéis. Deus diz, não tenha medo de mim. O seu temor esteja em mim. Eu lido com os Senaqueribes da sua vida. Jamais paralise diante dos seus inimigos, nunca. Pelo contrário, cumpra o seu dever. E seja preparado para dar razão da vossa fé. Faça isso com brandura, com amor. Santifique Cristo. Hoje Ele está sentado no trono do seu coração ou não? Santifique Cristo ali. Isso é ser cristão. E talvez você possa dizer para o Senhor,
Pai, eu quero te louvar, porque o meu reino não é deste mundo. Eu tenho uma missão e eu me perdi nessa missão. Me traz de volta para o caminho, eu quero testemunhar a verdade, aqui na minha casa, no trabalho, em toda parte. Porque se o Senhor está ao meu lado, não há barreiras para o que o Senhor pode fazer. Usa a minha vida. E se eu sofrer por fazer a justiça, que seja, sou teu servo, minha vida te pertence. Ó Deus, que cumpra-se em nós essa verdade. Nos leva a viver e fazer diferença no mundo perdido. Que essa igreja, que cada um dos que aqui ouvem ou nos assistem à distância, possam cumprir isso. Testemunhas da verdade que salva. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.